Bom dia, amadas, graça e paz a todas vocês. Que o Senhor possa trazer, né, aos nossos corações a paz nesse dia, uma paz que excede todo entendimento, né? Um dia difícil, onde a gente perdeu a nossa irmã Rita para o nosso mundo, né? Mas os céus ganhou com ela lá junto com o Pai. E hoje a gente vai falar de uma palavra bem pontual, né? Que vai nos fazer lembrar, né, de algumas outras pessoas, né? Hoje a nossa lição 54 fala de referência ou influência. Quem, né, nós temos como referência na nossa vida ou aquilo que nos influencia. A figueira produz os primeiros frutos, as vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Cântico dos Cânticos 2:13. Talvez nunca na história tivemos tantas influências e tão poucas referências. Tamanha é a quantidade de influenciadores que fica até difícil saber qual escolher. É claro que eles podem ser bons ou ruins, né? A mídia, a internet, ela trouxe isso muito perto de nós, né? Essas influências onde as pessoas postam, né, vídeos, postam o que querem, né? E isso pode ser bom para a gente ou ruim. E tem o poder de nos levar a um bom ou um mau caminho, né? Olha a influência, o que pode fazer com a nossa vida, né? Nos levar para um bom ou para um mau caminho, dependendo do que a gente tem visto, né? A gente chegou a ver, tem até um filme que conta sobre isso, né? Sobre uns alunos que viram vídeos na internet, né? De como fabricar bomba caseira, de como entrar em escolas, né? E onde foi feito teve uma matança em massa, né? Eles entraram dentro da escola e mataram vários alunos, professores, né? E por causa de vídeos, né, que assistiram na internet e aquilo influenciou ao ponto deles quererem fazer a mesma coisa, né? As referências, por sua vez, dizem respeito ao ponto de partida e ao destino, de onde queremos sair e onde almejamos chegar, né? Agora, as referências não, elas nos mostram, olha, né? A gente olha para essas pessoas e fala assim: olha, eu quero começar. Por quê? Porque se essa pessoa está nesse nível hoje, eu também quero estar, mas eu vou começar. Como foi começado? De pouquinho, aos poucos, né, devagar, na presença do Senhor, buscando o que o Senhor fala, né? Então, quando a gente olha para ministros da palavra, cantores, né, que louvam a Deus, sempre a gente acha alguém e fala assim, nossa, é uma referência boa, né? Porque a gente vê nessa pessoa um coração realmente contrido, entregue aos pés do Senhor, é uma pessoa que leva uma vida digna, uma pessoa que realmente adora o Senhor de verdade, né? Então é para essas pessoas que a gente tem que olhar. Por quê? Porque aí nós almejamos chegar não ao ponto ou ao nível ou ser igual àquela pessoa, mas nós desejamos ter aquilo que ela tem com Deus, porque se ela tem é porque ela buscou, e eu como filha também posso buscar. Certamente você já precisou que alguém lhe desse uma referência para poder chegar a um lugar específico. Fica ao lado daquele prédio azul ou logo depois do posto de gasolina. Com esse tipo de orientação, você se sente mais segura para chegar ao seu destino. Desde o início, Deus tem levantado mulheres e homens como pontos de referência, né? Se a gente buscar na Bíblia, a gente vai achar um monte de homens, né? De mulheres que eram pontos de referência que falam, ó, sobre isso, sobre aquilo. Então tá cheio. Exercer influência é importante, mas ser uma boa referência, servir de parâmetro para outros e gerar crescimento saudável é muito melhor, né? Por isso que a Bíblia fala assim, olha, se você faz alguma coisa, né, veste alguma coisa, fala alguma coisa que faz o teu irmão pecar, arranca fora isso, arranca fora, porque você é referência. Quando as pessoas olham para a minha vida e olham para a sua vida, eles podem falar: ali vai uma mulher de Deus, ali vai uma filha de Deus. Será que eles conseguem identificar bem rápido isso na nossa vida?
Será que somos referências dentro da nossa própria casa? Né? Às vezes não temos filhos convertidos, não temos marido convertido. Será que nós somos referências? As pessoas olham para nós e falam: ó, realmente ela, né, ter servido ao Senhor. Então eu também quero isso que ela tem. Né? Então a gente tem que lembrar disso. Nós não somos referência para que nós possamos ser aplaudidas. É ela! Não! Nós somos referência para podermos alcançar a vida de outras pessoas, para sermos parâmetro na vida de outras pessoas e mais ainda, gerar um crescimento saudável. Nós somos geradoras. Né? Existem muita coisa ainda para a gente saber sobre isso. O Senhor vai ministrar muito ao nosso coração, mas somos geradoras de vidas, geradoras de ambientes, como já foi falado aqui, né? E é muito melhor, né, do que a gente ser uma geradora de contenda, de discussão, de murmuração. Nós temos que gerar um crescimento saudável àqueles que estão ao nosso redor. A figueira de Lucas 13, na parábola que tratamos bastante ao longo desses últimos dias, passou por um período de infertilidade que quase lhe custou a vida. Olha só, às vezes nós passamos por períodos na nossa vida de tanta desobediência, de tanto querer fazer aquilo que nós achamos que é a vontade de Deus, que nós chegamos quase a perder a nossa vida por nossa irresponsabilidade, né, por atitudes que tomamos, por palavras que falamos, né, que a gente possa aprender a parar quando começar a situação na nossa vida, onde nós vamos influenciar por mal ainda, né? Nós possamos reverter isso e que sejamos referência para a coisa do bem, né? Quantas vezes a gente passa por circunstâncias, situações onde a gente pode decidir, ó, eu não quero passar isso que eu vou passar para que cause mal dentro do coração das outras pessoas. Eu quero sim que elas olhem que eu estou passando por essa situação, mas que os meus pés estão firmes no Senhor e que eu seja referência para ela daqui para frente. Nem mesmo na estação apropriada, aquela, né, figueira estava pronta para dar fruto. Às vezes Deus prepara tudo, o ambiente, prepara tudo ao nosso redor para que a gente dê o fruto. E chega naquele momento, a gente enfia o pé na jaca. Né? A gente acaba se contaminando com algumas coisas, acaba voltando a velhos hábitos, acaba deixando a carne aflorar novamente. O que acontece? Né? A estação vai passar. Porque estava tão propícia para você dar fruto, o que vai acontecer? Deus vai ter que gerar novamente tudo aquilo, né? Mais uma estação virá à frente, onde você e eu já poderíamos dar frutos, a gente acaba errando, pecando novamente e ficando sem frutificar. Traçando um comparativo dessa parábola com a nossa própria vida, questiono-me quantas vezes não somos como essa figueira sem referência, em meio às uvas que estavam ao redor e poderiam influenciá-la? Olha só, né? Essa é a nossa vida. Às vezes a gente não tem referência de pessoa nenhuma, a gente não olha nem, né, para Deus. A nossa maior referência de tudo é Jesus Cristo, né, que fez a vontade do Pai por completo e nos ensinou qual era o caminho, não é? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o que acontece? Nós não temos referência na nossa vida, às vezes não temos referência de pai, de mãe que nós não tivemos dentro da nossa casa, não temos referência de liderança dentro da igreja. Então a gente vai vivendo, né? Vivendo do jeito que vive, vai enrolando tudo, né? E a gente que não tem uma referência, não sabe aonde os nossos olhos estão fixos, o que acontece? A gente vai ver o que pode influenciar a nossa vida e nos tornamos alvos fáceis para serem influenciadas. Uma pessoa vem e fala: Não, mas é assim, eu acho assim. Ah, é verdade, acho que eu também acho isso, viu? Se você vai fazer, eu também vou fazer. Né? Então, somos influenciadas para o mal, enquanto o Senhor quer que nós tenhamos referências para fazer o bem. O vinho é conhecido por exercer influência por onde passa. Prova disso é a pessoa que toma bebidas alcoólicas, além de dar conta e acaba perdendo os sentidos e o decoro. Olha só como a gente consegue identificar as pessoas. Nós que somos cristãs, pelo menos é o que pode acontecer, né? A gente não bebe bebida alcoólica, não fica
bêbada, não fica embriagada, né? O Senhor fala, se quiser se embriagar, se embriague do Espírito Santo, né? Mas por quê? O álcool, ele tira os nossos sentidos e o nosso decoro. E quantas das vezes nós vemos pessoas dentro da igreja, do nosso convívio, que não tem noção nenhum, sentido nenhum do que faz, do que fala e decoro. Não tem decência nenhuma. Olha e fala assim, não, tá tudo certo comigo, qual é o problema? Né? A Juliana tem vivido uma situação bem difícil com os adolescentes, né? Minha filha é líder dos jovens da igreja e ela tem passado por um período difícil, né? Com os jovens, com os adolescentes, por conta de vestimenta, de roupa, de ter que ensinar, ensinar e ensinar, né? E eu falei para ela assim, olha, você vai meditar em Mateus 11:28, que o Senhor fala, ó, se você deixar, eu lhe ensinarei, eu que sou manso e humilde. Eu falei, então toda vez que você for ensinar, minha filha, você tem que ser mansa e humilde, mas se renda aos pés do Senhor, né? Não se deixe ser influenciada por essas vidas, mas se renda aos pés do Senhor e seja referência para que elas olhem para você, né? E vejam que não dá para usar as roupas que elas estão usando. Por quê? Ao tempo que elas estão, o dia que não participam do culto, elas estão andando pelo meio da igreja com roupinha curtinha, decote, com calça leg, com aquelas micro, eu esqueci o nome, os top aqui, cropped, né? Os cropped. Mas o dia que estão na escala, elas vestem aquelas roupas que parece eu com a blusa do Grinch, né? Até aqui, aí eu subo lá. Que tipo de adoração é essa, gente? Isso estou comentando dos jovens, né? Não só da nossa igreja, de outros lugares. Essa geração é uma geração que está sendo totalmente influenciada. E pior, nós, mulheres mais maduras, nós vemos também no nosso meio, né? Mulheres influenciadas por coisas que a gente fala, não é possível, não é possível. Por quê? Perderam o sentido e o decoro, né? Como a nossa cabeça é quando a gente entra na presença do Senhor, né? Eu falo aqui do decoro em relação às vestimentas, vamos falar sobre isso novamente, né? É impossível chegar diante de um espelho e me olhar e falar, olha, não tá legal isso, não tá. Eu tenho blusas aqui em casa que, sei lá, uns 15, vamos colocar mais, a idade da Juliana, 20 anos atrás, eu usava elas com sutiã só por baixo e ia embora, né? E assim, não tinha nada de absurdo naquilo, mas hoje eu não visto mais essa mesma blusa sem colocar uma regatinha por baixo. Porque eu não me sinto bem. Eu não me sinto. Aí você pode falar assim: ah, mas 20 anos atrás, quantos anos você tinha, Andréia, né? Você queria mostrar o seu corpício, né? Hoje o seu corpício não é mais aquele de antigamente, né? Vai mostrar como. Não é isso, gente. É a decência. É aquilo que a gente coloca na gente e a gente fala assim: não, eu sou santa porque Cristo me santificou. Eu quero que as pessoas olhem para mim e elas vejam Cristo na minha vida. Essa roupa não me cai bem mais, não me cai porque tô gorda, porque envelheci, não me cai mais. Graças a Deus que pela misericórdia do Senhor, nós vamos reconhecendo isso, né? Nós vamos mudando, porque é aquilo, conforme mais caminhamos com Cristo, conforme mais intimidade temos com Cristo, mais Ele vai falando no nosso coração, né? Com um colega, vamos supor, você conversando com um colega, você fala sobre diversos assuntos. Agora, quando você se torna amigo, você vai se expondo mais, você vai contando mais da sua intimidade, aquela pessoa vai tendo mais intimidade com você para poder a certo ponto falar assim, olha, isso não tá legal, né? E a gente ama isso porque é um carinho com a nossa vida. Então é isso que a gente precisa aprender, que quanto mais perto estivermos de Deus, mais parecidos seremos com Ele. Amém? O texto de Cântico dos Cânticos nos ajuda a entender melhor essa ideia ao afirmar que a figueira produz os primeiros frutos da temporada e que em seguida as vinhas florescem e espalham a sua fragrância.
Esperava-se que a figueira de Lucas 13 frutificasse antes que as videiras liberassem o aroma. Contudo, como essa estava em período de desajuste, não pôde oferecer nada. Então, quantas das vezes nós estamos desajustadas à vontade de Deus, por isso nós não damos fruto? E aquilo que era para a gente gerar e dar fruto na temporada certa, nós não damos. Passa mais uma estação, mais uma temporada, sem dar o devido fruto. Tem alguma coisa enroscando no meu dente. Independente do local onde estamos plantadas, se estamos no centro da vontade de Deus, temos de dar fruto na estação apropriada. Olha só. Se estamos no centro da vontade de Deus, nós vamos dar frutos na estação apropriada. Então, peraí, vamos supor, estou num relacionamento dentro da minha casa, no meu casamento, que está com uma dificuldade muito grande, estou passando por uma tribulação grande, mas se eu estou no centro da vontade de Deus, eu vou dar fruto ali. O tipo do fruto que o Senhor quer para o meu casamento. O tipo de fruto que o Senhor quer com os meus filhos, o tipo de fruto que o Senhor quer dentro da igreja. Não, independe do local que nós estamos plantadas, independe das circunstâncias que estão ao nosso redor. As circunstâncias, as tribulações, elas não nos influenciam quando nós temos a referência de Cristo nas nossas vidas. Além disso, em vez de dependermos de outras influências, devemos buscar ser referência para outros. Olha lá, então, quando eu tenho uma referência para mim olhar, eu também me torno referência do outro olhando para mim. Ainda que estejamos cercadas pela interferência de uvas, não podemos permitir que a infertilidade roube a cena que poderia ser um grande festival de flores, frutos e, consequentemente, de boas referências. Ainda que estejamos cercados pelas interferências das uvas. Então, aquilo que influencia pode ser tão cheiroso, tão bonito, tão maravilhoso, mas nós não vamos cair nessa armadilha. Nós vamos continuar firme naquilo que é referência na nossa vida, para que assim a gente possa ser referência na vida de outras pessoas e referências boas. Mulher, quem sabe você se encontra sem muitas referências próximas nesse momento. Ore ao Senhor e peça-lhe que guarde o seu coração das más influências e coloque em sua vida as referências corretas. Mas não pare por aí. Peça-lhe também que trabalhe a tal ponto em suas raízes, de modo que possa se tornar um modelo para as outras figueiras. Olha só, que coisa mais linda, né? O Senhor falando, olha, primeiro eu em você, depois você para outras pessoas. Isso é bom demais, esse é o nosso Deus, ele é a nossa referência maior que nós temos, né? E basta a gente ser íntima dele, pegar a Bíblia, ler o nosso manual, e seguir as instruções que ele fala ao nosso coração, né, à nossa mente, no nosso exterior. É só isso, né, que nós devemos fazer na nossa vida. É difícil? É difícil, porque a influência é muito grande, mas que nós tenhamos a nossa maior referência no nosso Deus amado, amém? Senhor Deus, somos gratos a Ti, Senhor Deus, por cada palavra que o Senhor fala ao nosso coração, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é a nossa referência maior, Pai. É para o Senhor que nós sempre devemos olhar, Senhor, e buscar no Senhor, Pai, as nossas atitudes, o nosso pensar, o nosso falar, Pai. Entregar o nosso coração a Ti, Senhor Deus. Como eu agradeço ao Senhor por cada palavra ministrada, Senhor, cada passinho que damos em direção ao Senhor para engrandecer o Teu santo nome, Pai. Que nós não possamos ser influenciadas, Senhor, pelas coisas desse mundo, Senhor Deus, mas que nós possamos ter a maturidade e a intimidade que vem do Senhor, Pai, para que nós nos tornemos, Senhor, cada vez mais a imagem e a semelhança do Senhor, Pai, para que nós nos tornemos referência, Senhor, onde quer que seja, Senhor, na nossa casa, com o nosso esposo,
nós, os nossos filhos, aonde trabalhamos, Senhor, nas nossas famílias, Senhor, dentro da igreja, Senhor, que possamos ser essa referência, Senhor, de coisas boas, Senhor, que apontam totalmente para o Senhor, Pai. Pai, nessa manhã também eu oro, Senhor, pelos familiares, Senhor, da nossa irmã Rita, Pai, que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor traga consolo, refrigério para essas vidas, Senhor Deus, que eles possam mesmo se sentir carregados no colo, Senhor Deus, para esse momento tão doloroso, Senhor Deus. Mas nós te agradecemos porque sabemos que ela está aí com o Senhor no céu, Pai. Não há mais dor, não há mais tristeza, Senhor, no coração dela, Senhor. Muito obrigado por todo esse tempo que ela foi cuidada ali no hospital. Com certeza o Senhor estava ali com ela, Pai. Por isso eu agradeço ao Senhor de todo o meu coração, Senhor Deus. E que por esses dias, Senhor, o Senhor seja sempre ali com essa família, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, Senhor. Amém.